Brazil's economy expanded. The Arena Pantanal. A imprensa estrangeira ajudou a formar a imagem do país lá fora. Passamos pela bossa nova, pelo futebol e pelo carnaval, assuntos muito comentados em décadas passadas. Atualmente, o país é conhecido também por sua condição política e econômica no mundo. Hoje o Brasil é um país com peso internacional, mas não só com peso internacional, né? É um país que tem uma economia que é uma economia muito importante, que tem uma economia vigorosa, que tem muito vigor e é observado com muito interesse em todo o mundo. Claro, tem problemas, mas isso eu não conheço país que não tenha, né? Eu acho que ninguém pode negar a visibilidade mundial do presidente Lula. Deixou o país assim como uma grande referência, um grande ponto de referência para escrever histórias e para ser contadas no mundo, né? Teve os boom, o boom Lula, o boom etanol, aquele boom da Dilma, que foi uma continuação do boom político de Lula, e uma estabilidade econômica atraente para as grandes empresas. Na medida que começaram a chegar essas grandes empresas, todo foi as empresas, os investidores, os correspondentes. Entrevistamos a correspondente do jornal El Clarim da Argentina, Eleonora Gosman, o jornalista da agência italiana ANSA e presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros no Brasil, o argentino Pablo Giuliani, o correspondente da agência de notícias espanhola EFE, Valdem Montoya, o diretor de redação da agência Reuters, Todd Benson, o jornalista Vincent Bevins, correspondente dos jornais Los Angeles Times e Financial Times. 5 anos atrás tínhamos muito menos gente do que temos hoje. Conseguimos crescer em função disso. Por quê? A economia brasileira, mesmo tendo esses problemas nos últimos 2 anos de um crescimento mais estagnado, é um dos países com maior potencial de crescimento econômico para o futuro, né? Os economistas no mundo inteiro sempre citam o Brasil nas mesmas frases com a China, a Índia, como países de maior potencial de crescimento. Por isso a gente imagina que assim, isso que está atraindo cada vez mais destino de investimentos, enfim, o Brasil, em certo sentido, é a bola da vez, né? Me chama a atenção, em particular, que quando eu cheguei, éramos de países tradicionais. Apesar de eu ser colombiano, estou aqui como um veículo espanhol. Então, Espanha, Itália, Portugal, Estados Unidos. Agora não. Agora você vai numa coletiva e você encontra o colega de Marrocos, você encontra colega de Camarões, você encontra colega de Cabo Verde, muitos dos países africanos, encontra os chineses que estão crescendo bastante aqui, encontra de Filipinas, nossa, de Filipinas, você encontra de outros e da América Latina também. O desenvolvimento econômico ainda chama a atenção dos estrangeiros. Assuntos sobre o ex-presidente Lula e o desempenho do país no mercado externo ainda estão em alta. Eu acho que é a nova classe média, as mudanças sociais no país que antes era o país mais desigual do mundo. Eu acho que isso é a coisa mais importante e interessante para o mundo, que 40 milhões de pessoas subiram de um lugar em que estavam mais ou menos escondidos por 400 anos. Acho que essa é a coisa que mais interessa ao mundo, essas mudanças sociais. Primeiro, como um país grande pode virar um grande país, né? Segundo, como consegue a presidenta Dilma manter o sucesso de seu chefe político. E depois, depende de cada correspondente, o nível de influência que achar que o Brasil tem, por exemplo. Para a América Latina, o poder do Brasil é muito grande. Não é só a economia que chama a atenção. A política brasileira e a vida das celebridades também faz parte da pauta internacional. Mensalão. Foi um assunto bem comentado. Pessoalmente, como a gente tem um correspondente em Brasília, ele levou 90% dessa pauta. Mas a gente acompanhou e escrevi várias vezes. Bem mais recente, ainda depois de sair da presidência, Lula e Neymar. Neymar, na EFE, por exemplo,
a gente sempre tinha uma guia. Uma retranca que a gente chama. Uma retranca, exatamente. Existe na F, futebol Neymar. Não existe Pelé, não existe Maradona, não existe uma guia. Então chama a atenção muito Neymar. Aquelas fofoquinhas que estão namorando, interessa fora. Se eu não mando, lá ficam e me mandam um serviço. E aí? Estamos escutando que falou com o Globo. A gente tem que fazer Neymar. E Lula. Lula ainda com igual força depois de presidente. O Brasil continua carregando o estereótipo do país do futebol. Em 2014, com a Copa do Mundo, o país vai estar no olho do furacão. Ainda falta um ano, mas as notícias já circulam lá fora. Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Assim, tem muito interesse no que tudo que acontece aqui por causa disso. São eventos que realmente chamam a atenção da mídia lá fora, muito, é isso? Muito, sim. Uhum. Sim, muito. E vocês estão fazendo que tipo de cobertura? Bom, a gente tem, além da cobertura que é o lado mais de esportes, né? A gente cobre a seleção, cobre as convocações do Felipão. A gente cobre muito de perto também os preparativos. Como está o andamento das obras, dos estádios, como está a situação dos aeroportos, né? Todas essas questões que são do interesse das pessoas no exterior, que virão para o Brasil para esses eventos, assim, todas questões de investimento, por exemplo, assim, há opções de investimento por causa da Copa, na infraestrutura, etc., que também atrai interesse de investidores estrangeiros também. Então a gente cobre também com foco nisso também. The same type of conditions for Rio, just on a smaller scale. Eu acho, e eu não estou falando, são palavras que estou pegando do ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. Ele falou, o Brasil já perdeu uma grande oportunidade de se mostrar ainda melhor. Porque agora você fala de atrasos das obras, de um protesto no Maracanã, no Mineirão, você fala disso. Que eu não acho notícias tão negativas, mas poderíamos estar falando de, nossa, já está, entendeu? Eu conheço um monte de correspondentes que têm chegado agora por conta justamente de estar presente na Copa, né? E, por outro lado, não tem uma infraestrutura assim, e não vai ter também, não vai dar tempo. Não acho, desculpa, mas não acho. Não, vergonha não passa, porque o Brasil é suficientemente armado, está suficientemente bem armado como para receber o turismo do mundo. Não, vergonha não vai passar, de jeito nenhum. Eu acho que a gente não tem que ser tão extremista, né? Ir para um extremo, ou muito bom ou muito ruim. Eu sempre falo que o Brasil é um lugar fácil para ser jornalista, pelo menos para ser correspondente estrangeiro.